Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à aula 4, a aula que aborda o tema corrente alternada. Então nas últimas aulas nós vimos que os circuitos elétricos eles podem ser estudados tanto em termos de corrente ou tensão contínua, como em termos de tensão ou corrente alternada. Então nesse caso a gente vai ver que a lei que rege as impedâncias dos nossos circuitos, ela muda um pouco quando a gente trabalha com sinais alternados. Então, na análise de um sinal contínuo, a gente viu que a ideia é simples. Então, cada componente ele vai ter uma impedância característica. Na aula de hoje a gente vai ver esse conceito de impedância. A gente vai ver que essa impedância do meu componente ela pode variar em termos de frequência. Então, dependendo da frequência que eu aplico no meu circuito, essa impedância pode variar. Então, esse efeito ele não é apresentado em um circuito de corrente contínua, mas a gente vai ver justamente na aula de hoje que no circuito de corrente alternada a gente tem algumas diferenças. Então, antes de apresentar essa análise em circuitos para a aplicação de sinais alternados, vamos revisar aqui um conceito que seria essa função senoidal e algumas características dela. Então, a função senoidal ou cossenoidal é uma das funções trigonométricas, né, que a gente estudou lá na matemática. Então ela possui algumas características fundamentais. Geralmente a gente adota o estudo de funções senoidais e cossenoidais para circuitos de corrente alternada, porque essas são funções bem definidas matematicamente. Então elas facilitam a nossa análise de circuito. Então a primeira característica que a gente tem aqui é a característica do período. Então toda função senoidal a gente tem a característica de periodicidade. Então, em determinado intervalo de tempo t, a gente tem que a nossa função ela vai se repetir, ok? É um conceito bem básico. A segunda característica seria a característica de frequência. Então, essa frequência ela vai expressar justamente esse número de ciclos que ocorre por segundo no nosso sinal. Então, seria o número de vezes que o nosso sinal ele se repete em um intervalo de 1 segundo. Então, a unidade para frequência no sistema SI é a unidade de Hertz e, em termos matemáticos, ela pode ser dada pelo inverso do período. A terceira característica, pessoal, seria a característica de amplitude. Então, essa amplitude, se o nosso senoidal ele for simétrico, ele vai ser igual tanto em termos de amplitude positiva ou negativa. Então, nesse caso, vai ser o valor mais elevado ou o valor mais... o valor mínimo, né, nesse caso, se a gente analisar a parte negativa existente na função. Então, nesse caso, se nosso sinal for simétrico, esses dois valores de amplitude positiva ou negativa vai ser o mesmo. Já se ele possuir uma componente constante, estiver somando com esse sinal, não necessariamente a nossa amplitude positiva será igual à amplitude negativa. A quarta característica, então, seria o nosso valor de pico a pico, o valor VPP. Então, ele vai medir justamente essa diferença entre amplitude positiva ou negativa. E nesse caso, independente se ele possua componente constante ou não, esse valor pico a pico ele nunca será alterado. Então, ele é dado apenas pela função senoidal. A quinta característica, pessoal, seria justamente esse valor constante que no nosso sinal senoidal ele pode estar sendo somado. Então, a gente denomina esse valor médio como um valor average, AV ou AVG. Vocês podem encontrar essas três notações na literatura. Ele então vai estar relacionado justamente com essa componente contínua de uma onda periódica. Então, se vocês analisarem esse primeiro sinal, a gente tem uma senoide na qual foi somado um sinal constante, em que esse sinal constante ele tem valor FAV, que é justamente o valor médio desse sinal. Então, por que a gente denomina esse valor constante como valor médio? Se vocês relembrarem, a integral de um sinal senoidal ou cossenoidal em um período desse sinal, ele vai resultar com uma componente aqui igual a zero. Isso porque a gente tem uma parte positiva que vai ser subtraída com o mesmo valor de amplitude, né, do nosso sinal. Então, no final, essa integral ela vai resultar em um valor nulo. Isso se nosso sinal ele estiver aqui na origem, né? Então, se ele tiver parte positiva e negativa. Já se ele tiver essa componente constante, então
A componente senoidal, ela não vai adicionar nenhum valor em termos aqui do valor médio, apenas esse valor aqui constante que foi somado na função senoidal. Então, em termos matemáticos, esse valor médio ele vai ser expresso então pela integral da nossa função no seu período dividido pelo período da nossa função. Então, pessoal, uma vez apresentadas essas características de sinais alternados, em especial para a função senoidal e cossenoidal, é importante então a gente entender porque a gente define essas variáveis. Então, a primeira coisa que a gente lida em circuitos elétricos de corrente alternada ou tensão alternada é a necessidade de medir essas variáveis. Então, a gente percebe que esses sinais eles alternam entre parte positiva e negativa. E se o nosso instrumento de medição ele for medir a componente instantânea desse sinal, a gente percebe que ele vai ficar oscilando entre sinais de amplitude positiva e de amplitude negativa. Então, imaginemos agora que a gente está medindo um sinal, por exemplo, de 60 Hz, que a gente tem a presença de 60 ciclos por segundo do sinal medido, e a gente quer mostrar cada ponto desse meus 60 ciclos. Então, o nosso olho humano ele não seria capaz de analisar esses valores, porque eles iriam variar muito rápido no instrumento de medição. Nesse caso aqui, no visor digital, a gente ia ver aqui uma confusão de números, Já no nosso medidor analógico, o nosso ponteiro de medição ele ia ficar transitando entre as escalas, Ele não ia estabilizar em um valor e a gente não conseguiria realizar essa medição. Então, nesse sentido, para sinais alternados, a gente acaba entrando na definição de valor eficaz. Então, a gente vai ver que esse valor eficaz ele é utilizado para ser aplicado em sinais de corrente ou tensão alternada, para justamente nos dar um valor relacionado com algum sinal alternado. Então, vamos ver de como seria essa definição dele, Então, o valor eficaz ele foi pensado para ser primeiro um valor constante, Então, de um sinal alternado a gente vai extrair um sinal constante, e a ideia é que esse sinal constante ele traga para o leitor essa igualdade aqui entre o valor de uma corrente contínua ICC, que atravessando um resistor com resistência R, dissipa a mesma potência média PM de T devido à corrente I de T. Então, traduzindo, o que seria o valor eficaz? O valor eficaz ele vai dar justamente uma componente que a gente teria em um circuito de corrente contínua que produziria a mesma potência média que o sinal alternado está produzindo. Então, para um sinal alternado a gente introduz esse conceito de potência média, porque se a gente imaginar a potência dele instantânea, ela também vai variar com o tempo, certo? Então essa potência ela varia, a gente não consegue extrair um valor constante da potência média de um sinal alternado. O que a gente consegue extrair é justamente a potência média em um ciclo desse sinal. Então, justamente essa componente média de um ciclo do sinal vai ser o nosso valor eficaz. Então, para encontrar a definição matemática do valor eficaz, vamos considerar primeiro que a gente tem um sinal alternado de amplitude IM, que seria a corrente máxima que percorre esse componente, vezes um seno de ômega t, onde ômega é a frequência angular desse meu sinal. Então, pessoal, como a nossa ideia é igualar essa potência de um circuito equivalente CC com um circuito equivalente CA, então a gente teria um circuito CC que estaria dissipando, a gente já viu essa equação aqui nas aulas anteriores, que a potência de um circuito CC para um resistor é RI ao quadrado, ok? Esse I ao quadrado, então, vai ser justamente a nossa componente eficaz que a gente quer encontrar, que vai produzir a mesma potência média do nosso sinal alternado, ok? Então, a potência média de um sinal alternado seria dada pela integral do nossa potência instantânea em um período de tempo dividido por 1 sobre t. Então, a potência instantânea é RI ao quadrado, nossa corrente é dada em função
do tempo. A gente vai integrar ela de 0 até t e dividir por 1 sobre t para encontrar o valor médio, ok? Então, se a gente isolar nosso componente I eficaz, a gente vai chegar nessa seguinte equação, que é dada pela raiz de 1 sobre t da integral de 0 até t, em todo o período do nosso sinal alternado, da corrente ao quadrado. Então, essa é justamente a definição de um sinal, de uma componente eficaz. Nessa jogada aqui, pessoal, a gente tem que essa resistência ela vai cortar, né, em ambos os lados da equação, porque a gente considera que a gente está analisando em um mesmo componente, ok? Então, essa seria a componente em um circuito aqui equivalente, né, de corrente contínua, que produziria a mesma potência média em um circuito de corrente alternada. Essa ideia, pessoal, a gente pode generalizar tanto para a corrente como para a tensão. Então, se vocês analisarem, a forma de valor eficaz para a corrente e para a tensão aqui é dada pela mesma fórmula, né? O que a gente tem é a mudança da variável. Se a gente está analisando corrente, a gente integra que é a corrente instantânea. Se a gente está analisando tensão, a gente integra a tensão instantânea, ok? Aqui tem uma nota importante, em que a gente tem que essa obtenção tanto do valor eficaz de corrente como de tensão, ele requer, né, que a gente tome a raiz quadrada do valor médio do quadrado da corrente ou da tensão. Então, por muitas vezes vocês vão ver essa notação, que seria de componente RMS. Então, o valor eficaz e componente RMS, que seria o root mean square do inglês, né? Ele representa a mesma coisa, que é o valor eficaz de um sinal. Então, aqui, pessoal, a gente tem só a ilustração de como seria então o valor eficaz de um sinal senoidal, né? Então, a gente tem uma tensão com amplitude Vp multiplicada aí por um seno de ômega t. Então, se a gente relembrar a nossa definição de valor eficaz, o valor RMS é dado por essa expressão. A gente substitui aqui nosso Vt por Vp seno de ômega t. Lembrando que esse Vt aqui é o quadrado, então a gente vai ficar com Vp ao quadrado seno de ômega t ao quadrado, ok? A gente vai integrar um período da nossa função de 0 a 2π e dividir aqui dentro por 1 sobre período, então vai ficar 1 sobre 2π. Na nossa expressão, pessoal, para resolver essa integral de seno ao quadrado, a gente aplica uma identidade trigonométrica, ok? Depois vocês revisam essa identidade. Então, resolvendo essa equação, integrando de 0 até 2π, a gente vai chegar nessa componente, que seria Vp sobre raiz de 2. Então, esse valor eficaz para um sinal senoidal, vocês vão na verdade decorar nesse valor de tanto, vocês vão utilizar aí na graduação de vocês. Então, vocês vão ver que para uma senoide ou cossenoide, sempre essa componente eficaz vai ser igual a Vp sobre raiz de 2, ok? Aqui a gente tem um outro cálculo, pessoal, que já que essa ideia de valor eficaz ele pode ser aplicado para qualquer sinal alternado, né? Nesse caso aqui, apesar da gente não ter um sinal alternado, a nossa corrente I de t ela é de uma forma triangular, né? E sempre positiva, mas a gente também consegue encontrar a componente eficaz dele, ok? Matematicamente eu consigo encontrar essa componente. Então, para encontrar o nosso valor eficaz, aqui ele está recorrendo primeiro ao cálculo da potência média do nosso sinal CA, ok? E depois ele aplicou aqui a definição de valor eficaz, que seria o circuito análogo de corrente contínua igual à potência média do circuito CA, ok? Então depois vocês vão fazer esse cálculo, ele também é um cálculo bem simples, ok? Pessoal, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, então a gente vai ver que na resolução de circuitos de corrente alternada, o que a gente aplica para facilitar a análise de circuito é um recurso matemático, né, denominado fasor, em que a gente consegue simplificar as características de um sinal senoidal a partir da representação dele em dois eixos ordenados, né? Então, esses dois eixos ordenados, eles geram para a gente o chamado diagrama fasorial,
Então, se vocês analisarem, a gente tem o eixo Y e tem o eixo X, ok? O nosso fazor, ele vai ser um vetor que sai da origem e vai ter uma amplitude determinada aqui, uma amplitude X, Xão ou Y, né? Então, essa amplitude, ela vai estar amarrada com a amplitude do nosso sinal senoidal, ok? Senoidal ou cossenoidal. Já a projeção desse meu vetor, desse meu fazor no eixo Y, ele vai me dar a componente do sinal senoidal, ok? Então, se vocês relembrarem, no eixo Y, se a gente utilizar a identidade trigonométrica, né, for projetar essa parte no eixo Y do nosso fazor, a gente vai utilizar um seno. Então, o seno ele dá justamente essa projeção aqui no eixo Y. Já se nosso sinal for um sinal cossenoidal, a gente vai projetar ele no eixo X, ok? Então, só relembrando aí como fazer essa projeção, ok? Então, para produzir essa variação aqui senoidal no nosso sinal, então nosso fazor ele vai ser um vetor que sai da origem, vai ter uma amplitude amarrada aqui com a amplitude do nosso sinal senoidal. Ele vai girar sempre no sentido anti-horário, ok? Seguindo uma frequência ômega do meu sinal senoidal. Então ele respeita essa frequência aqui do sinal que ele está representando. Nesse caso, todos os sinais têm uma frequência ômega, ok? Porém, a única diferença que a gente tem é a defasagem entre esses sinais. O nosso sinal Y, ele tem uma defasagem mais φ em relação ao sinal X, ok? Então, essa defasagem φ, ela está sendo representada também no diagrama fasorial. Se vocês perceberem, analisarem, o nosso fazor, como ele vai girar sempre no sentido anti-horário e vai manter sempre essa amplitude constante, que a gente vai mudar essa projeção no eixo X e Y, a gente tem que a trajetória dele vai representar aqui no ciclo, né, no nosso plano, uma circunferência. Então, à medida que a gente vai percorrendo essa circunferência, essa projeção no eixo Y, se ele for um sinal senoidal, né, ele vai representar aqui no nosso gráfico a decomposição do sinal senoidal. Então, o fazor é justamente uma forma de representar esse sinal variante aí no tempo, né, nosso sinal senoidal ou cossenoidal, em um espaço ilimitado por eixos X e Y. Em termos de notação, então só recapitulando, o nosso fazor ele vai girar com a velocidade angular ômega, sempre no sentido anti-horário. Xão e Yzão vai representar as amplitudes dessas funções. X e Y vai representar as projeções no eixo vertical, claro, se ele for um sinal senoidal, ok? Ficar atento a esse detalhe. E o φ aqui, neste caso, está representando esse ângulo de rotação, que vai ser justamente essa diferença entre o nosso fazor X e o fazor Y, ok? Já que ambos aí giram com a velocidade angular constante e igual. Então aqui a gente encerra, pessoal, a primeira parte dessa aula, em que a gente viu aqui alguns princípios básicos de sinais alternados e a gente vê a notação de fazor, ok? Na próxima aula a gente vai, na próxima parte, na verdade, dessa aula a gente vai aplicar os conceitos então de fazores em circuitos elétricos.